Bom dia, boa tarde, boa noite, galera! Uou! Vamos ver agora o nosso capítulo. Muito bem, a colonização da América Hispânica, ela foi de uma forma um tanto diferente da do Brasil. Ela era rigidamente hierarquizada, ela tinha uma sociedade estamental que não mudava nunca. No topo dessa pirâmide estavam os chapetones. Os chapetones eram os brancos nascidos na Espanha, né? Eles tinham todos os direitos, só eles poderiam ter cargos públicos, né? Quem não nascesse na Espanha, mesmo que fosse branco, filho de espanhóis, não teriam os mesmos direitos. Esses eram chamados de crioulos, ou criollos, criollos, criochos, depende da pronúncia da região, né? Traduzindo, crioulos, tá? Em português, crioulos, o termo crioulo, em português, crioulo, em francês, créole, quer dizer nascido na América. No Brasil se usa muito o termo crioulo para os negros. Por quê? Porque existia um negro africano e o negro crioulo. O negro crioulo era o que nascia no Brasil. Como depois de certo tempo, todos os negros que viviam no Brasil tinham nascido aqui e não na África, então o termo crioulo passou a designar todos os negros. Então aqui no Brasil a gente assume o termo crioulo como algo de negro, e até ganhou um pouco caráter pejorativo. Enquanto na América Hispânica não, crioulo eram os filhos dos espanhóis que nasciam na América, tá? Então crioulo para a América Hispânica, nascido aqui na América, filho de espanhóis. Eles eram pessoas que faziam parte da burguesia local. Os crioulos, eles tinham muitas vezes sucesso financeiro, mas eles não tinham direitos. Eles não poderiam participar da administração espanhola. Por quê? Da administração apenas os chapetones, os brancos nascidos na Espanha, tá? A grande parte da população era formada por mestiços, a maioria deles de casos extraconjugais de espanhóis com mulheres indígenas ou africanas ou afro-americanas, e então eles não tinham respeito. Eles faziam muitas das funções braçais de homens livres, como ser pedreiro, ser carpinteiro, ferreiro, etc. A grande parte da população espanhola, da América Espanhola, e também base da pirâmide, eram os indígenas. Se nós formos nos países vizinhos ao nosso, como Bolívia, Peru, boa parte da Argentina, o Paraguai, nós vemos que a maior parte da população é indígena, com aqueles traços típicos de indígena, né? Eles são a base da população da América Hispânica. E havia também um certo número de negros africanos escravizados, tá? Africanos e também seus descendentes, né? Nascidos na América. Esses negros da América Espanhola, eles foram introduzidos em poucos locais, porque a maioria dos locais utilizava a mão de obra indígena em regime de trabalho não remunerado, chamado mita. Não era uma escravidão, os índios não eram comprados e vendidos, mas na prática, o mesmo tipo de trabalho, sem remuneração, cruel, com castigos, né? Então, para os indígenas, mita, para os negros, escravidão. Os negros na América Hispânica, eles ficaram presentes em poucos locais, como na Costa Rica, na Colômbia, em Cuba, né? Boa parte da população cubana é negra de origem africana, e alguns no litoral da Venezuela. Tem também alguns negros na fronteira do Brasil com o Paraguai, mas eles não, perdão, com o Uruguai, mas eles não são brasileiros, são negros de origem uruguaia, porque o Sul teve também escravidão negra, mas a escravidão negra na América Hispânica foi num volume muito, muito menor do que foi no Brasil, né? Tanto que o Brasil hoje, mais da metade da população é negra e parda. Muito bem, então, recapitulando, a estrutura social espanhola: topo, chapetones, nascidos na Espanha com todos os direitos. Abaixo, os crioulos, que eram nascidos na América, filhos de espanhóis e não tinham direitos. Abaixo, grande parte da população mestiça e indígena, e por baixo de tudo, os escravizados de origem africana, tá? Então era uma estrutura social marcada por etnia, tá? Etnia, lugar, nascimento. O que vai acontecer?
Os crioulos, eles não têm direitos, mas eles começam a ter prosperidade financeira. E os seus filhos vão estudar na Europa. E lá na Europa eles entram em contato com quem? Com aquelas, como sempre, ideias iluministas, ideias francesas, ideias liberais, burguesas, tá? É aquela coisa, eu pago impostos, eu tenho que ter direitos. No absolutismo não, você paga imposto porque você é propriedade do rei, né? O rei é o seu dono, então você tem que pagar imposto a ele, você é súdito. No liberalismo não, né? O liberalismo, seja uma república liberal, uma monarquia constitucional liberal, você é cidadão, você paga impostos e você tem que ter retorno desses impostos, né? Tinha aquele lema baseado no John Locke: sem representação não há tributação. Se você não é representado, você não tem que pagar impostos. Se você paga impostos, você tem que ser representado. Acontece que lá pelo século XVIII, a América Espanhola estava em crise econômica, e a Espanha, óbvio. Por quê? Porque a prata estava acabando. A prata, o ouro são recursos minerais não renováveis, depois que você tirou de lá não tem mais. E aí o que vai acontecer? O rei Carlos III, que era de tendência, era um absolutista, óbvio, mas era de tendência, fugiu? Voltou. Déspota esclarecido, né? O despotismo esclarecido era o quê? Os reis que tinham ideais, eram absolutistas, mas tinham ideais ideais liberais, ideais inspirados no iluminismo. Conseguiram uma coisa bizarra de misturar absolutismo com o iluminismo, sendo que o iluminismo era contra o absolutismo. Isso eu já expliquei numa outra aula, tá? Então, Carlos III, ele tentou endurecer as relações entre a Espanha e as colônias, visando arrecadar mais lucro. Ele permitiu que as colônias fizessem comércio umas com as outras, coisas que elas já faziam mesmo, né, embora fosse legal. Ele legalizou isso, mas, por outro lado, ele proibiu a plantação de vinhas na América, proibiu a plantação de olivais, né, proibiu a manufatura, ou seja, medidas tipicamente absolutistas. E, enquanto isso, as ideias francesas iluministas se espalhando pela América, né? Uma famosa revolta social que ocorreu foi a revolta do Tupac Amaru, né? Muito bem, Tupac, né? Vocês conhecem, né? O Tupac, né? O Tupac Amaru, ele se chamava José Gabriel Cordón-Canqui. Ele era um curaca. Curacas eram os chefes das vilas da América Hispânica. Só que geralmente esses curacas recebiam dinheiro da coroa e colaboravam com a coroa, mas não foi o caso, né, do José Gabriel Cordón-Canqui, o Tupac Amaru. O que ele fez? Ele fomentou uma revolta popular contra os impostos abusivos, contra a exploração dos índios, né, da mita, e ele foi crescendo, seu exército chegou a ter 90 mil homens, e estava ficando muito grande. Mas o que aconteceu? Os crioulos deram para trás. Por isso que eu sempre digo, nunca os movimentos sociais podem se unir com forças burguesas. O movimento social ele não pode se unir com o banco, porque o banco tem interesse do banco, não do povo. E o que aconteceu? Como a força do exército Tupac Amaru estava muito grande, os crioulos ficaram com medo de que a força popular dominasse, os crioulos acabaram traindo o Tupac Amaru. Ele e a família dele foram executados em Cusco, no atual Peru. Pois é. Seus corpos foram expostos em praça pública. A justiça ibérica fazia muito isso, né? Disposição de corpos em praça pública. E aí também teve a revolta dos comuneiros na região de Bogotá, atual Venezuela, né? O que acontece? Os comerciantes, os agricultores pobres sofriam muito com os pesados impostos cobrados pela coroa espanhola, né? Uma junta chamada El Común, por isso o nome da revolta é Comuneiros, se uniu com setores populares, né, liderados pelo José Antônio Galán, e
juntos eles tentaram tomar o poder, né? Eles estavam ficando cada vez mais fortes, mas mais uma vez os crioulos deram para trás, né? E sufocaram a revolta, porque eles ficaram com medo do povo no poder. Gente, a América Latina odeia povo. Os governos da América Latina sempre odiaram o povo, seja do Brasil ou dos nossos vizinhos. O povo não pode estar no poder, né? Eu defendo o povo no poder, mas, né, os setores dos governos não, eles são contra o povo. Eles querem que o povo morra, né? Querem que o povo morra de fome, que o povo morra humilhado. Então o que vai acontecer? Os crioulos fizeram as pazes com a coroa espanhola, que aceitou diminuir alguns impostos, e os crioulos acabaram perdão, não é corona não, hein? Os crioulos acabaram com a revolta. Tá? Os crioulos acabaram com a revolta. O José Antônio Galán foi enforcado, esquartejado, né? A justiça ibérica. Como que aconteceu com o Tiradentes também, né? Primeiro enforca, depois corta em pedaços e exibe em praça pública de diversos locais. Essa questão das guerras napoleônicas, elas tiveram um reflexo muito forte na América Espanhola. Por quê? Vamos entender. Napoleão, para atacar Portugal, antes ele invadiu a Espanha, tirou do trono Fernando VII e colocou o seu irmão José Bonaparte como rei da Espanha. E aí que a Espanha se lascou. Por quê? Porque enquanto a Espanha tinha que lutar para pôr seu rei no trono de volta, o Fernando VII, ao mesmo tempo ela tinha que lidar com as revoltas dos crioulos na América. Tá? Os crioulos foram muito espertos. Eles aproveitaram a instabilidade que acontecia na Espanha por causa das guerras contra o Napoleão, para fazer a sua independência aqui. Como aquele ditado, quando o gato sai, os ratos fazem a festa. É mais ou menos isso. Não estou chamando de rato os crioulos, não, embora muitos fossem. Né? Então, o que aconteceu? Líderes como o Simão Bolívar, né, o José de San Martín e o Bernardo O'Higgins, no caso do Chile, fizeram guerras para libertar a América Hispânica, né? E muitos tiveram apoio de quem? Dos ingleses, né? Os ingleses interessados em prejudicar a Espanha. Vamos lembrar, Espanha e Inglaterra, inimigos históricos. Não mais, tá? Mas até ali, comecinho do século XX, Espanha e Inglaterra eram bem inimigas, né? Então, nas cordilheiras dos Andes, nos Pampas, em todos os locais da América Hispânica havia guerra, né? As lideranças do Simão Bolívar e do José de San Martín, que chegaram. O Simão Bolívar foi considerado o libertador da região mais ao norte da América do Sul, né? Noroeste, na verdade. E o José de San Martín da região sul, ali, Argentina, Paraguai, né? Enfim. E o Bernardo O'Higgins da região do Chile. Esses caras, junto com o Dom Pedro I do Brasil, são considerados libertadores da América, né? Pois é, daí que vem o nome da Copa Libertadores da América, em homenagem a essas figurinhas aí das elites da América do Sul, que pela história tradicional são vistos como heróis, mas na história de um ponto de vista mais popular, nem tanto. Por quê? Porque eles defendiam os interesses das elites, né? O San Martín, ele era federalista, ele defendia que a força regional se colocasse como a política vigente na América Hispânica, e o Bolívar, ele era a favor de uma grande Hispanoamérica, que todos os países de língua espanhola se unissem e formassem um grande país. Aqui na América do Sul, só de diferente nas independências, nós tivemos o Uruguai. Por quê? Porque o Uruguai pertencia ao Brasil, era a província cisplatina. Então a independência
do Uruguai foi em relação ao Império Brasileiro, né, quando eles ganham a Guerra da Cisplatina derrotando Dom Pedro I. Beleza? No México, a revolução que levou à independência do México, ela começa com padres populares, né? Primeiro com o padre Hidalgo, que carregava as bandeiras da Nossa Senhora de Guadalupe, né? Uma visão mestiça, morena da Nossa Senhora. O Hidalgo, ele era apoiado pelos indígenas, só que os crioulos, né, obviamente não quiseram participar de uma revolução popular. O padre Hidalgo foi fuzilado. Quem continuou a sua luta foi o padre José Maria Moreiros, né? O Moreiros, ele lutava contra os altos impostos, a mita, todas essas coisas que oprimiam a população indígena. Também foi fuzilado. Quando vai dar certo a independência do México? Interrogação. Quando a elite crioula, né, se coloca para se tornar independente, né? O militar coronel Agustín Iturbide, ele chefia a luta dos mexicanos contra a coroa espanhola. Quando ele vence, ele se declara Agustín I, o imperador do México. Pois é, né? Se vocês lembrarem, o Brasil foi o outro país que se tornou independente como monarquia, né? O México também se tornou independente como monarquia. E a parte da América Central, a parte que corresponde à América Central, ela pertencia também ao México, né? Só que elas se separaram. Por quê? Porque houve um conflito grande entre os crioulos e o Iturbide. Os crioulos tiraram o Iturbide e transformaram o México numa república. E aí, nesse meio tempo, né, essa América Central, em 1824, se separou do México, né? Ficou chamado de Províncias Unidas da América Central, mas depois, com a pressão dos ingleses americanos, se fragmentaram em Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicarágua e Costa Rica. Beleza? Continuando, então o que aconteceu? A América Hispânica, ela se fragmentou em muitos países. Por quê? Porque os ingleses não desejavam uma grande Hispanoamérica, né? Eles desejavam países pequenos e fáceis de controlar. Mas isso vai dar discussão também por que o Brasil não se separou. Até hoje não se tem muita certeza sobre o porquê que a América Hispânica se separou, por que o Brasil não se separou, né? Tem esse dilema. Mas enfim, coisas que se explicam sobre a América Hispânica ter se dividido em muitos países, né? Os crioulos não se entendiam, né? Cada um defendia muito seu interesse. O caudilismo, o caudilho é o chefe político local, semelhante aos coronéis que existiam no Brasil, né? O caudilho defendia seus próprios interesses da sua região, não se importava muito com o resto do próprio país, quanto mais da América Hispânica como um todo, né? Então, por isso que a América Hispânica se fragmentou em muitos países, né? E não foi o que o Simón Bolívar desejava, né? O Bolívar, ele desejava uma América Hispânica unificada. Beleza, galera? Respondam as 5 perguntinhas do questionário. Valeu? Uou!